Oi, turma, bom dia. Hoje, né, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o SUS, certo? É a nossa aula 2, tá bom? E na aula passada, né, a gente já tinha falado muito sobre a importância da participação popular, né, da nossa participação enquanto usuário, enquanto população, né, de estar sempre participando do SUS, certo? E é uma garantia nossa, gente, que está na Constituição, né? Que através das nossas entidades representativas, que são os conselhos de saúde, né? Que é a ouvidoria do SUS, a gente pode participar das formulações das políticas de saúde, né? E do controle da execução, porque não adianta nada a gente querer pedir a implementação de uma política nova que vai trazer benefício para nós, se a gente não consegue acompanhar, né? Se tá dando certo, se começou a ser executada, certo? E isso se dá, gente, em esfera desde o Ministério da Saúde, que é uma esfera da União, esfera federal, a uma esfera local, no nosso município, certo? Então, a nossa participação faz parte, sim, do SUS, a participação popular. É um direito nosso garantido pela Constituição Federal. Saibamos fazer uso disso, é importante, né? Como é que a gente pode fazer essa participação? Por meio dos conselhos de saúde. Todo município tem o seu, certo? A gente tem o Conselho Nacional de Saúde, a gente tem os conselhos estaduais e a gente tem também os conselhos municipais. Os conselhos de saúde, gente, são representação paritária de usuários, governo, profissionais da saúde, prestadores de serviço. Se reúnem todas essas pessoas para poder debater um representante da prefeitura, um representante da área da saúde, um representante da população, um representante, né, dos prestadores de serviço para debater, né, para pensar melhorias, para pensar estratégias, para cobrar também, certo? Lembram que o SUS ele foi criado numa Conferência Nacional de Saúde? Quando a gente fala de Conselho de Saúde, pode ficar uma coisa confusa, né? Então eu trouxe isso aqui para a gente esclarecer qual a diferença da Conferência de Saúde, certo? Para o Conselho de Saúde, que é muito importante vocês saberem. A Conferência de Saúde, gente, ela é periódica, ela acontece normalmente uma vez a cada 4 anos, certo? É convocada pelo Poder Executivo. Pode ser que ela seja convocada, né, de forma extraordinária, por exemplo, num período mais curto de tempo, certo? E ela propõe diretrizes, né, para formular as políticas de saúde. Enquanto que o Conselho de Saúde, né, ele é permanente, ele não é periódico. O conselho, ele tá sempre lá, sempre tá tendo reuniões, tá? E o conselho, ele participa da direção do SUS em cada esfera, certo? Ele atua na formulação, na fiscalização e no controle das políticas de saúde em cada esfera do governo. Porque, por exemplo, né? Vamos supor que foi implementada uma nova política de saúde, certo? Que está dando super certo para a população, só que não está dando certo para os profissionais da saúde. Eles não estão conseguindo executar ou não estão conseguindo obter o resultado esperado. Então, os conselhos de saúde, eles servem para avaliar tudo isso, para entender como é que aquela política está funcionando em cada uma das esferas. Por isso que é importante que no conselho se tenha um representante de cada uma dessas esferas, certo? E como é feita, gente, essa composição paritária, né? Que é essa composição de pessoas para participar dos conselhos e das conferências de saúde. 50% dos participantes têm que ser usuários, nós, povo, usuário, certo? E 50% tem que ser o governo, dividido entre os prestadores de serviços e os trabalhadores da saúde. E o representante do governo, seja ele municipal, estadual, certo? O segmento dos usuários será paritário em relação ao conjunto dos demais segmentos. Ok, gente? Então, não esqueçam, participação social, participação da sociedade civil é muito importante no SUS.
Só que às vezes a gente fica reclamando, né, nas redes sociais, no Facebook, e a gente não busca ver qual é o nosso papel para que aquela política funcione de forma melhor, né? Qual de vocês sabiam que tinham esses conselhos, que tinha a possibilidade de ligar para a ouvidoria do SUS para fazer uma reclamação, né? Então é importante que a gente faça a nossa reflexão também, porque às vezes é nosso, do ser humano, né? A gente se coloca num lugar onde a gente só reclama, espera que a solução caia do céu, e não é assim, a vida não é assim, a gente precisa mesmo arregaçar as mangas e ir em busca dos nossos direitos, certo? Gente, lembram que antes, né, antes do SUS se efetivar, SUS, né, antes de ser SUS, o setor privado, né, era muito forte, era prevalente em relação ao setor público no serviço de saúde. Só tinha direito à saúde quem pagava, né, algum sindicato, quem era trabalhador, e é uma saúde muito precária, mais do que a de hoje, bem mais. E hoje, né, a gente sabe que o SUS é totalmente diferente. Hoje, ao invés do setor privado ele ser prevalente, o SUS ele tem uma complementaridade. Jéssica, o que é isso, né? O que é que a Constituição diz? A Constituição diz que, né, se o setor público não estiver funcionando, certo? O que é que acontece? O SUS ele pode contratar o setor privado para complementar. Um exemplo perfeito disso, Covid. Não sei se vocês acompanharam as reportagens do governador Camilo Santana. Várias vezes ele falou, né? Ele alugou hospitais privados para montar unidades Covid com leitos de UTI, porque a rede do SUS não estava suportando a demanda. Então, isso é possível sim, só que tem que, assim, algumas condições são exigidas para que isso seja feito. Não é porque o prefeito, meu aparelho de raio-x quebrou, eu vou mandar tirar ali na clínica. Não, tem algumas exigências que têm que ser cumpridas, né? Tá aqui elas que eu trouxe para vocês. Né? Tem que ser celebrado um contrato conforme as normas de direito público, né? Ou seja, o interesse público, ele tem que prevalecer sobre o interesse particular. Quem tem que se beneficiar mais com isso é o público do que o particular. Não pode ser uma política feita para beneficiar empresário A do setor privado ou empresário B, certo? A instituição privada ela tem que estar de acordo com os princípios básicos e as normas técnicas do SUS, certo? Ou seja, tem que respeitar os princípios do SUS, universalidade, respeitar a equidade e tratar como se o serviço privado fosse público, certo? Porque quando ele vai ser contratado para servir pelo SUS, então ele tem que passar a agir como tal. Então, isso aqui é exigência. A integração dos serviços privados tem que se dar na mesma lógica organizada do SUS, em termos de posição definidas da rede. Lembram daquela coisa, a entrada pela atenção básica, depois vai para a média complexidade, né, que a gente falou sobre a hierarquização, esses níveis, né, de complexidade. Então, tudo isso tem que ser respeitado, ok? Preferência aos serviços não lucrativos, né, como manda a Constituição Federal. E cada gestor tem que planejar primeiro o setor público. E na consequência, se não der certo, né, ele vai pensar na rede assistencial para complementar, né? No caso com o setor privado. Mas ele não pode de jeito nenhum deixar o público sucateado e só contratar o setor privado. Não pode. Tem que ser algo que o público foi priorizado primeiro, foi feito pelo público. Ainda assim precisa, aí o privado pode entrar, ok? Gente, quando nós falamos de saúde, antes a visão de saúde, né? Não sei se vocês lembram, a visão de saúde bastava você estar bem fisicamente, dizer que você era uma pessoa saudável. Hoje, quando a gente fala de saúde, a gente fala de uma visão holística. A gente fala de uma visão de saúde que, assim, para ser considerada uma pessoa saudável, eu preciso considerar diversas esferas, diversas condições. Eu não posso levar em consideração só o meu bem-estar físico, né? Tem muitas outras coisas que pesam quando eu vou falar de saúde, né?
Então, quando eu falo de saúde, eu não falo da saúde física do corpo, eu falo de qualidade de vida, ok? Então, para eu ser considerada uma pessoa que tem saúde, né, para o SUS, eu tenho que ser uma pessoa, né, que tenha um lazer, que tenha uma renda digna para sustentar minha família, moradia, trabalho, educação, transporte, alimentação, saneamento básico, meio ambiente, bens e serviços, saúde mental. Então, para eu ser considerada, né, uma pessoa saudável, eu tenho que estar, assim, não perfeito, que não existe, ninguém nunca vai estar 100%, né, gente? Mas, assim, eu tenho que ter uma parte dessas, pelo menos boa parte dessas coisas, né? A saúde, ela é considerada como esse todo. Então, é importante a gente priorizar isso, certo? Agora a gente vai falar um pouquinho de algumas leis do SUS para vocês entenderem onde é que entram as vigilâncias aí. Porque dentro do SUS, gente, nós temos vários serviços. Nós temos a vigilância epidemiológica, nós temos a nossa vigilância sanitária. A gente vai falar um pouquinho de cada uma aqui, tá certo? Mas antes de falar delas, a gente precisa falar um pouquinho das leis, certo? A lei, né, 8.080, certo? No artigo 5º dela, ela fala de alguns objetivos do SUS, ok? Vou ler aqui para vocês. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, ó, são esses fatores aqui, certo? Então, a gente tem que identificar que fatores são esses e divulgar para que a população saiba, certo? Formulação da política de saúde, baseada nesses fatores aqui. A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Lembram que antes era só aquele modelo de apagar incêndio. A pessoa estava doente, ia no hospital, quase morrendo, se tratava. Tanto que a expectativa de vida das pessoas era muito baixa. Uma pessoa que vivia 70 anos era considerada uma pessoa que viveu muito, muitos anos atrás, se a gente for pensar. Hoje não, uma pessoa com 70 anos, ela ainda está super bem, super saudável, né? Uma pessoa que viveu muito, ela vive com mais de 90 anos, hoje, no nosso modelo social. Então, tudo isso tem a ver com essas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Porque quando eu faço um acompanhamento do meu idoso, tratando das suas doenças crônicas, da sua diabetes, da sua hipertensão, eu estou fazendo um trabalho de prevenção e de promoção de saúde, para que essa pessoa ela consiga, né, cuidar daquilo na atenção básica, para que ela não precise chegar, né, no estado de adoecimento grave que possa vir a óbito, certo? Sim, essas ações, né, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. E é aí que vai entrar, né, essa outra parte de atuação no SUS, certo? Para executar essas ações, a gente tem a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a saúde do trabalhador e a assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica, ok? Vamos entender cada uma delas. A vigilância sanitária, gente, é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bem, da prestação de serviços de interesse da saúde, certo? O controle de bens de consumo relacionados à saúde e o controle da prestação de serviços. Um órgão da vigilância sanitária, a Anvisa. A Anvisa fiscaliza alimentos, a Anvisa fiscaliza medicações, a Anvisa fiscaliza restaurantes, certo? E temos a vigilância epidemiológica, isso aqui é importantíssimo, a epidemiologia no SUS, cai muito nos concursos, inclusive tem várias questões na provinha de vocês. A vigilância epidemiológica, gente, é um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes ou condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade, né, de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de ações e agravos. A gente vai já explicar melhor.
E a saúde do trabalhador, que é um conjunto de atividades, né, que são destinadas por meio de ações de vigilância epidemiológica e sanitária para garantir a proteção e a promoção de saúde dos trabalhadores, assim também como a reabilitação de saúde, certo? Por exemplo, um trabalhador sofreu um acidente, tentar reabilitar aquele trabalhador para que ele tenha condições de voltar ao trabalho, certo? Vamos entender melhor a epidemiologia, né? O que é epidemiologia, gente? É o estudo dos fatores que determinam a frequência e a distribuição das doenças nas coletividades humanas. Enquanto a clínica se dedica ao estudo de doença do indivíduo, analisando caso a caso, a epidemiologia se debruça sobre os problemas de saúde em grupos de pessoas, certo? Às vezes pequenos grupos, mas na maioria das vezes envolvendo populações numerosas. Por exemplo, enquanto no caso clínico a pessoa vai lá no hospital, o médico vai avaliar a qualidade, a história de vida, fazer a anamnese daquele paciente, né? Ou o enfermeiro ou o técnico entender melhor a história de vida dele, para entender por que ele está naquela situação de adoecimento. A epidemiologia vai trabalhar de forma diferenciada. Ela vai trabalhar pensando nos problemas de saúde de grupos, de grandes grupos ou pequenos grupos de pessoas. Por exemplo, eu percebi que na região tal apareceram muitas crianças com casos de desinteria grave, mas só naquela região. Será que é a água daquela região? Será que é algum alimento específico que é usado naquela região? O que é que está acontecendo? Que só as pessoas daquela região estão adoecendo? Então, esse é o trabalho da epidemiologia dentro do SUS, né? Ela estuda o processo saúde e doença, a distribuição e os determinantes, né, desse processo nos grupos humanos. Permite ainda a avaliação da eficácia das intervenções realizadas no âmbito da saúde pública. Ela descreve as diferenças existentes nas saúdes da população e ela procura também explicações etiológicas para essa desigualdade, certo? Aqui tem os objetivos da epidemiologia, né? Dei uma estudadinha, que é identificar, né, etiologia, os fatores de riscos para conseguir determinar alguma doença. A epidemiologia está sendo usada demais agora com a Covid, né? Se a gente for pensar assim. Determinar a extensão de uma dada doença na comunidade. Então, todas essas ações são feitas pela vigilância epidemiológica. Né? Essas ações do enfrentamento da Covid, né, que estão sendo feitas, que a gente vê. Eu não sei se vocês lembram quando a gente tinha um mandeta no Ministério da Saúde, todo dia tinha um boletim, certo? Aí tinha a parte epidemiológica, onde eles falavam todas essas questões aqui, ok? Para falar de epidemiologia, gente, a gente tem que falar muito sobre a história da doença, né? Entender como é que se dá essa história natural da doença, o processo natural da doença, certo? Quais os fatores externos, né, que contribuem para esse adoecimento, né? E se eles são caracterizados pela natureza física, pela natureza biológica, pela sociopolítica, pela cultural, né? É importante entender que o meio interno é o lugar individual onde se processam essas modificações, né, físicas, químicas, histológicas e próprias da enfermidade do indivíduo doente. Tem que ser considerado também fatores hereditários, congênitos, aumento ou diminuição das defesas, alterações orgânicas, certo? Então, tem que entender todo esse processo aqui da doença para a gente poder falar, para a gente pensar em ações epidemiológicas, ok? Tem o período pré-patogênico, né? Que aqui são os níveis, os níveis de atuação da epidemiologia. Importantíssimo esses níveis aqui. Tem o período pré-patogênico, gente. O que é isso, Jéssica? É o período que antecede a doença. É a fase de interação entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente. Exemplo, Covid-19. Quando a gente estava
falando que a Covid estava na China, na Itália, matando várias pessoas. Qual era a ideia, né, que foi proposta pelo Ministério da Saúde? Todo mundo fazer isolamento social para evitar de colapsar o sistema de saúde. A doença ainda tinha chegado aqui muito levemente, não tinha chegado com força ainda. Então, nesse período aqui, né, período pré-patogênico, a gente sabia que a pandemia estava lá na China. E aqui a gente começou a fazer o nível de prevenção, que é uma ação antecipada, ok? Interceptar ou anular a evolução de uma doença, fazer com que as pessoas mudem seu modo de vida, não como escolha, mas como imposição de uma norma sanitária. O isolamento social foi um nível de prevenção. Teve o período pré-patogênico de estudo do vírus, de ver que os outros países estavam fazendo isolamento social, a doença estava chegando aqui, isso ia ser necessário ser feito no Brasil. Com isso, começou-se as ações de prevenção, né? Começar a evitar que essas pessoas adoecessem, certo? E essa prevenção ela pode ser feita nos períodos de pré-patogênese ou de patogênese. Período pré-patogênico, lembra que eu estava falando? Ok. Gente, o que é prevenção de saúde, né? Prevenção à saúde, como é que eu vou trabalhar, o que é isso, afinal, né? Como é que eu vou prevenir que essas pessoas adoeçam? A prevenção à saúde, gente, são ações preventivas que têm por fim eliminar elos de cadeias patogênicas, ou no ambiente físico, social, certo? São intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações. Exemplo disso, grande, campanhas contra o HIV. Um exemplo grande de prevenção da saúde, né? Eu sei que existe o HIV, eu sei como ele é transmitido, então eu vou orientar a população, dizer como é que a gente se previne dessa doença para que eles não adoeçam, porque eles vão saber como, né, como é a prevenção, então eles têm que fazer a parte para não adoecer. Infelizmente a gente sabe que nem todo mundo sabe. Ai, gente, desculpa. Que minha bebê passou, ela tá com o dentinho saindo, passou a noite acordada ontem. Ai, Deus, enfim, vamos voltar. Prevenção primária, minha gente, né? Tem os níveis de prevenção também, níveis de prevenção à saúde, certo? Na prevenção primária, né, o conjunto de atividades que visa evitar ou remover a exposição de um indivíduo a um fator de risco ou causal que se desenvolva um mecanismo patológico, reduzir a incidência da doença através do controle de fatores de risco. Certo? Exemplo de prevenção primária, uso de máscara, isolamento social. Pronto. Ela é realizada no período pré-patogênico, certo? E se compõe de 2 níveis, promoção à saúde e saúde específica, ok? Prevenção secundária, gente, é a detecção de um problema de saúde numa população numa fase precoce, por forma de condicionar favoravelmente a sua evolução. A prevenção ela é realizada no indivíduo sob a ação do agente patogênico, diagnóstico, tratamento imediato, limitação da incapacidade. Exemplo de prevenção secundária, pessoa diagnosticada com Covid, ela não está mais em isolamento social, ela tem que ficar em quarentena dentro de um quarto, não ter contato com as outras pessoas da família, para evitar o contágio dos demais. Exemplo de prevenção secundária perfeito esse da quarentena, tá? Lembrem que isolamento social é diferente de quarentena. O isolamento social, né, eu que me isolo dentro da minha casa para evitar de sair e contrair a Covid. A quarentena, eu estou adoecida, eu preciso ficar dentro de um local arejado para evitar de contaminar pessoas, ok? Prevenção terciária, gente. A prevenção terciária, eu já vou reduzir danos, certo? São medidas adotadas após a sobrevida das consequências da patologia, né? Consiste em alcançar a recuperação total ou parcial por meio dos processos de reabilitação e de aproveitamento da capacidade funcional remanescente. Por exemplo, né, uma pessoa que tem diabetes, né?
e ela teve um membro amputado, mas ela sente muita dor no membro fantasma. No membro fantasma, gente, quando a gente tem amputação de algum membro, e ainda assim a gente sente dor como se o membro estivesse lá. Aquela pessoa vai precisar, né, de fisioterapia, de terapia ocupacional, se readaptar a uma vida normal, a uma vida, né, pós-amputamento. Então, tudo isso é uma prevenção terciária. Com isso, eu vou estar prevenindo outros danos e vou estar tentando recuperar aquele meu paciente. A gente está falando dos níveis, né, de prevenção e a gente vai falar agora de proteção específica, né? O que é isso, Jéssica? O que é proteção específica, né? Quando a gente fala de proteção específica, gente, a gente está falando da aplicação de medidas dirigidas a algum determinado, agravo à saúde, né? Eu vou interceptar as causas antes que ela atinja a pessoa. Por exemplo, se eu tiver a vacina da Covid quando chegar, é um exemplo de proteção específica, né? Eu vou imunizar as pessoas para evitar que elas adoeçam com Covid, né? Exemplo de proteção específica: imunização, saúde ocupacional, higiene pessoal e do lar, proteção contra acidentes, aconselhamento genético, controle de vetores, ok? E promoção de saúde, o que é promoção à saúde? Eu falei de prevenção, né? Prevenir doenças, falei dos níveis, né? Os níveis de prevenção primária, prevenção secundária, né? Falei do período pré-patogênico, certo? Mas o que é promoção de saúde, Jéssica? Você falou e eu não sei. Vamos entender. Quando eu falo de promoção de saúde, gente, estou falando de medidas que elas não se dirigem a uma determinada doença ou desordem, mas para garantir o bem-estar geral. Lembram quando eu falei do conceitinho de saúde aqui, ó? Que quando a gente fala de saúde, a gente fala de uma coisa bem mais ampla, para além da doença, para além do adoecimento do corpo. Quando eu vou promover saúde, eu estou fazendo essa promoção para garantir um bem-estar geral. Não só, por exemplo, o bem-estar daquele corpo físico, certo? É uma abordagem intersetorial, diversos setores trabalhando juntos para promover saúde. É um conceito, né, gente, que é construído por meio de ações que vão se complementando, né? Para ter promoção, eu tenho que ter prevenção, para ter prevenção, eu tenho que ter promoção, e eles vão se complementando, certo? E com isso, né, vão fortalecendo as capacidades individuais de cada um, né? E as coletivas também, proporcionando assim uma maior capacidade de escolha e atitude sobre a própria vida. Por exemplo, eu vou fazer uma campanha de conscientização sobre os riscos da obesidade. Um exemplo, certo? Eu vou estar conscientizando aquela pessoa, eu vou fazer ações de prática de zumba, de exercícios na praça pública da cidade, né? Então, eu estou prevenindo doenças, mas eu também estou promovendo saúde, né? Porque eu estou levando aquelas pessoas para um momento de interação social, para um momento de lazer, certo? Junto disso, quando eu falo de promoção de saúde, né, a gente tem algumas coisas que tem que ser, que é preciso que as políticas públicas tentem garantir para essas pessoas, certo? Moradia adequada, escolas, áreas de lazer, alimentação adequada, educação em todos os níveis, né? Que a gente sabe que educação não é só escola. Precisa ter cultura, precisa ter lazer, uma série de coisas. Então, promover saúde é isso, é garantir todos esses fatores aqui, ok? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, me chamem no privado, tá bom? Estou à disposição de vocês ou perguntem no grupo mesmo, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas, tá, gente? A atividade avaliativa de vocês está bem simples. Se vocês lerem bem o conteúdo, se vocês assistirem aos meus vídeos, vocês vão conseguir responder com muita facilidade. São todas questões de concurso, viu? Né? São questões de concurso. Então, se você tirar uma boa nota, né? Mesmo que seja uma prova pesquisada, mas é sinal de que você entendeu, conseguiu interpretar a questão, né? Então, é sinal de que vocês estão indo bem, ok? Então é isso, muito obrigada, tá certo? Qualquer dúvida, estamos aqui.